Quando eu levanto de manhã e piso no chão, lá embaixo treino. O PS acordou. E é isso que eu quero que cada um que tenha. Não é a gente, é Deus. É Ele que faz. Essa certeza a gente tem na intimidade, na caminhada com Ele. Então assim, ó, todo mundo tem alguma ferida na alma. Todo mundo tomou um caminho errado. Todo mundo ainda tem um pecadinho de estimação. Agora a gente vai falar na segunda parte de como a gente se livra do pecadinho de estimação. Como a gente assume com Deus uma aliança, que é uma aliança calcada na gratidão por aquilo que Ele fez de maneira incondicional para a gente. Ele mandou o Filho por todos. E a gente não tem que ter mais. Eu vou falar uma coisa que as pessoas não entendem muito, mas eu vou falar. A gente não tem que ter mais o temor na obediência a Deus. Calma. A gente tem que ter algo mais. Eu não temo a Deus, porque eu sei que Ele pode fazer assim e acabar comigo. O meu temor não é pelo poder que Ele tem em relação a mim. O meu temor é por não querer decepcionar esse Deus que tanto me ama. É um temor que eles criam. Tempo de estudo, grupos de conexão, células, grupos pequenos. Grupo pequeno, grupo de conexão, célula em tempo de estudo. Não é para comer, não é encontro social. É para você, de uma maneira mais tranquila, se fortificar na fé. Se fortificar no relacionamento com Deus. Esse é o terceiro passo. Primeiro passo, acredito e deposito a minha fé em Jesus Cristo. Segundo passo, me conecto com pessoas. Terceiro passo, eu agora quero conhecer mais de ti, Senhor. Quero ter relacionamento contigo. Vou fazer um jejum de uma refeição. Meu Deus, não consigo. Vou fazer um jejum de água durante um dia. Meu Deus, quase morri, tive dor de cabeça. Quando tu vê, está indo 6 dias, 7 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias e vai embora, filho. Acredita. E ó, não é prova, não é contrapartida. Eu vou fazer porque eu vou ganhar. Mas olha só, o que acontece, acontece. Tu dorme melhor, tu fica melhor, tua mente abre e o propósito se realiza. Nem sempre como você gostaria. Vem da forma que tem que vir. Existe esse lado espiritual, ele é forte e você precisa estar nele, se aprimorar nele. O estudo ajuda nisso. Vamos agora nas duas últimas. Depositei minha fé em Jesus. Me relaciono com os irmãos. Aqui é a maior escola. Eu quero saber quem consegue ficar um dia sem pecar. Um dia sem pecar. Alguém aqui já ficou um dia inteiro sem pecar? Um dia sem pecar? Um dia sem fazer uma fofoquinha? Um dia sem murmurar? Um dia sem lamentar? Um dia sem se questionar? Um dia de dar um checkmate em Deus, se passei é melhor não ser. Um dia. Não tem, é dia a dia. Aí agora vem, quando começa a ficar mais difícil. Servir. Você está na casa de Deus para servir aos propósitos dele, por ele, para a honra e glória dele. Aleluia. Aqui é a hora que a gente tem que se relacionar, é a hora que a gente tem que superar as nossas fraquezas, é a hora que a gente tem que aproveitar para corrigir a nossa alma, para ter relacionamento com Deus. E agora, eu gostei tanto disso, isso está fazendo tão bem para mim, que eu sirvo na casa do Pai para frutificar para o reino em 30, 60, 100. Eu não tenho mais medo de ser lançado no fogo, porque eu sou a figueira que frutifica. Eu não estou à beira do caminho e não dou fruto porque eu estou verde. Eu frutifico. Eu sou servo fiel. Os talentos que Ele me deu, eu multiplico. Eu me coloco à disposição, seja para lavar chão, seja para pintar. Eu quero servir no reino. A última. Diante de tudo isso, diante desse amor, eu quero viver generosamente. Viver generosamente significa que eu dou oferta da viúva quando eu não tenho nada.
significa que eu vou além do dízimo. E ó, não vou nem entrar no mérito se é o sacerdócio de Melquisedeque, se os despojos são justificativa, se lá em Boaz já tinha oferta. Isso tudo é balela. Mesmo que alguém venha sustentando que o dízimo é da lei, que a lei acabou, que o dízimo é para o povo hebreu, isso é balela de pão duro que não se converteu. Ah, mas eu vou entregar o dízimo para o levita está andando de carro, o levita está de relógio, eu estou mormando, tomando conta da vida dos outros. O levita aqui tem relógio maneiro, anda de carro, mas eu conheci ele fazendo a minha casa. Ele é pedreiro que dizima. Mas quem olha, vê passando de carro, ó, está levando dízimo. Mas quem conhece as contas da igreja, sabe o sufoco que está sendo para a gente botar um forro, botar um telhado e arrumar um ar-condicionado. Então assim, se você... E eu já questionei meu pastor. Ó, queria saber. Ele abriu as contas. E aí, eu comecei a entrar numa crise. E a minha crise se resolveu com 1 Pedro 4,12, 1 Pedro 5. 1 Pedro 4,12 diz o seguinte: se você sofre pelo Evangelho, se você é perseguido por estar defendendo os princípios de Cristo, os valores de Cristo, se você está na contramão do mundo, é motivo de glória. Olha que legal, é motivo de glória sofrer pelo Evangelho. E a gente vai ser o primeiro a ser julgado porque é o povo de Cristo. E no nosso julgamento a gente sobe com galardão. Então 1 Pedro 4,12 resolveu um problema que era meu. Pô, estou sendo massacrado, estou perdendo emprego, meus amigos estão indo embora. Eu vi depois que Deus estava limpando, me tirando da roda dos escarnecedores, tirando as pessoas que não acrescentam, botando novas pessoas, novas amizades. 1 Pedro 4,12 resolveu meu problema comigo. O meu sofrimento é motivo de honra e glória para Deus na minha vida. 1 Pedro 5. O que o pastor, o diácono, os líderes fazem no púlpito, fazem com dinheiro, será julgado e prestado conta com Deus. E aí a gente tem para a generosidade, Coríntios, que cada um dê segundo o seu coração. Se eu acredito em Deus, se eu vivo em união, se eu conheço a minha igreja, se eu estou estudando, se eu estou servindo, na hora do bolso, eu sou mesquinho, eu não sou convertido. O crente é convertido como todo. Isso aqui não é palavra para trazer dinheiro, não. É palavra preocupada contigo, para tu entender que faz parte das ordenanças, como jejuar, como orar. E mais, já está acabando. Existe uma discussão se Jesus, ou um debate, foi pregado pelos punhos ou pela mão. Porque diz que se pegasse pela mão ele rasgaria, porque tal, mas ele estava amarrado. Tem gente que fala que é pelo punho, mas o retrato que a gente tem de Jesus é com as mãos furadas. Se você não se convenceu ainda que você tem que abrir a mão, saiba que Jesus Cristo abriu as mãos para tomar um prego no meio de cada um. Ele abriu a mão para você para dar a vida. E ele só te pede 10%. Ele nem te pede. A gente devolve 10%, a gente não dá. A gente devolve num culto de louvor e adoração que a gente presta a Ele. Foi esse Deus que modificou a minha vida. Eu tenho certeza que já modificou a vida de muita gente aqui. Só que o tempo, ele está acabando. E volto a dizer, talvez não rumo ao Apocalipse. O nosso tempo está acabando. Cada dia que passa a gente fica um pouquinho mais próximo do fim. Pode ser que o nosso fim seja ali, atravessando a rua, seja aqui, seja lanchando. E a gente tem que entender que ele vai chegar como um ladrão de madrugada. O nosso tempo vai chegar e talvez a gente não tenha dito a última palavra de amor, talvez a gente não tenha feito o último carinho, talvez a gente não tenha lido o último versículo. Então, não se trata de ser emotivo, como a gente falou. Se trata de ser sincero, primeiro com o teu corpo, com a tua alma e com o teu espírito. Se trata de ser verdadeiro com aquele que você diz que depositou a fé nele, por ele, para ele. E se trata também da generosidade de querer que outras pessoas recebam isso. Eu costumo dizer que a complexidade do Evangelho se resume na simplicidade de seguir os passos de Jesus Cristo.
Aí uma pessoa muito mais antiga do que eu, depois que eu falei isso, virou e falou assim, na igreja, ele falou assim, Bess, mas vamos combinar. Você sabe que não é fácil seguir Jesus Cristo. E a minha resposta foi de plano, e não foi para ofender, foi para quem segue ela. Só não é fácil seguir Jesus Cristo para quem não segue Jesus Cristo, para quem segue o seu coração, para quem verdadeiramente se dispõe a seguir, é cada dia um pouco, cada dia melhor, cada dia refletindo, cada dia ganhando mais intimidade com o Pai, cada dia seguindo os passos rumo à eternidade. Que Deus possa tocar os nossos corações para que a gente continue firme nessa caminhada, que a gente possa entender que o nosso propósito nessa vida, como criatura de Deus, mas como filhos de Deus, é resgatar almas. Nós somos empoderados por Ele, pelo Espírito dele. A gente começou com Atos 2, está em Atos 3, que desceu e deu poder. Na frente da porta formosa, quando Pedro chega, o coxo vira e fala, me dá uma esmola. Ele mostra que o principal não é dizimar e ofertar. Que ele vira e fala, o que tu me pedes eu não tenho. Ele estava indo adorar e não estava levando nada para ofertar nem para dar. Deus não precisa. Mas se você tiver, seja generoso. E ele vira e fala, o que tu me pedes eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Mas muita gente esquece do seguinte, antes dele falar levanta e anda, ele fala o quê? Olha para mim, olha para nós. Ele estava lá no fundo, olha para nós. Quando ele olha, ele vê uma nova realidade. O dia que a gente olhar com sinceridade para Deus, a nossa vida mudou. Muda. A minha mudou, a minha está mudando. E te falo, é difícil. Desertos tem, todo mundo tem. A gente tem os nossos também. E a gente tem mania de achar que o deserto do outro é bobeira. O meu é que é o deserto. Todo mundo tem deserto. Todo mundo tem problema. O problema é quando a gente olha para o nosso deserto e vê nele a insuficiência de Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Ele não precisava. A história já provou isso. É só uma questão, como já foi falado aqui hoje, da fé que você deposita nesse Deus. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Boa noite, igreja, paz de Cristo. Bom, tem duas coisas. Uma eu preparei para falar. A outra chegou agora. Eu moro num condomínio. E aí alguém fez o favor de pegar um saco de lixo, jogar na lixeira, e estava pegando fogo lá, eu estava acompanhando aqui, mas já conseguiram neutralizar. Então, primeiro isso aqui, eu vou falar de Elias, mas primeiro, a mensagem que veio para mim foi a seguinte: cuida do teu lixo. Quando você mora em condomínio, e a gente vive num condomínio, a gente é corpo de Cristo, a gente tem que cuidar dos nossos pecados, a gente tem que cuidar dos nossos lixos. Porque quando o nosso lixo pega fogo, a gente atinge quem está do lado, na mesma comunhão com a gente, sem perceber. Então, a primeira mensagem que veio foi essa: vamos tomar cuidado com aquilo que a gente ainda tem que melhorar, para não comprometer o outro que está do nosso lado, que é vizinho, que está na comunhão em Cristo. 1 Reis 17. Então Elias, o tisbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Tisbita, alguém sabe quem era? Alguém sabe quem eram os parentes, os descendentes, os ascendentes de Elias? Se a gente pegar Gideão, ele fala que do meu clã eu sou o menor e na minha casa eu sou o menor da minha casa. Gideão, que estava malhando trigo, escondido, covarde, ele tinha uma história, ele tinha um clã. Elias não tem menção na palavra da origem de Elias. Se tu pegar o lugar de onde ele vem, é de lugar nenhum. Elias era ninguém, vinha de lugar nenhum, desconhecido. Ele aparece em 1 Reis, do nada, como um vapor surge ali para Acabe.
E ele, cansado da idolatria, cansado da perversidade, da apostasia, ele vira e fala o seguinte: não vai ter chuva. Então a primeira coisa que falou no meu coração hoje, por que eu estou falando disso? Começou a chover do nada. E quando chove, na hora que começou a chover, vem na nossa cabeça assim: pô, que legal, um lugar bonzinho, vamos comer um filme, ver um filme, tomar uma pipoca, comer uma pipoca. Ah, é bom para ficar em casa. Tem gente que fica triste com a chuva. Aqui, quando Elias vira e fala, vai lá e vê como é que está. E aí o servo fala: não estou vendo nada. Aí vai lá de novo: não estou vendo nada. Ele vai mais uma vez: não estou vendo nada. Na 7ª vez ele fala: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Ele vai lá e diz que vai chover. Para quem está seco, está no deserto, a chuva é bênção. Então a gente tem que aprender o seguinte: Elias era ninguém, mas ele obedecia, tinha fé, acreditava, e ele ouvia o Senhor por ter intimidade com Deus. Foi essa intimidade que fez ele fazer grandes coisas. Fez secar, fez chover, se alimentou sem cessar de um pote de farinha e de azeite, sempre obedecendo. Estava com os corvos no deserto alimentando ele. Sai daí e vai para a casa da viúva. A viúva era inimiga, ela adorava Baal. E você vê isso porque na passagem ela fala assim: o teu Deus, ela não fala o nosso Deus. Não faltou azeite, não faltou farinha. O filho da viúva adoeceu, Elias ressuscitou. Elias foi um cara que subiu para o céu trasladado direto. Em Apocalipse dizem que ele é uma das testemunhas que vai aparecer. Mas ele, que veio do nada, que foi usado, que se deixou ser usado, que fez tudo isso, detonou os profetas de Baal. Há quem diga que até ali foi Elias e não foi a voz do Senhor. Quando veio fogo, foi Deus. Quando ele falou para matar todo mundo, ali ele não teve misericórdia. E talvez por isso ele tenha, na hora de Jezabel, que ela colocou o terror nele, ele tenha corrido para o deserto. E ali mostra que mesmo aqueles que ouvem o Senhor, que estão na presença de Deus, têm os seus momentos de fraqueza. Talvez a chuva te lembre nessa melancolia a tua fraqueza, a tua tristeza. Mas lembra que a chuva foi bênção aqui. Lembra que foi a chuva que mostrou o quanto Deus de Elias, o nosso Deus, era forte, era poderoso. Foi a chuva que mudou uma história através de uma pequena nuvem. Que hoje a gente possa ter a certeza que Deus usa quem Ele quer. Não precisa de história, não precisa de antecedentes, não precisa de grandes lugares, de palácios. Ele usa quem Ele quer. Desde que quem Ele quer entenda que tem que se colocar disponível para fazer grandes coisas. E que mesmo vindo a fraqueza, o deserto te prepara para coisas maiores. Primeira vez que ele esteve no deserto, ele foi para a casa da viúva, ele preparou ele para entender que o inimigo pode ser bênção. Tinha gente boa lá no meio dos inimigos. Segunda vez que ele vai para o deserto, ele entende o seguinte: Deus me sustenta, porque lá ele foi alimentado, foi para a caverna. E assim, às vezes a gente está esperando grandes coisas, grandes milagres de Deus para falar com a gente. Deus não vem em terremoto, Deus não vem em vento forte, foi no sussurro. Hoje o meu desejo é que Deus sussurre no ouvido de cada um aqui e que a gente possa ser bênção na vida de muitas pessoas. Obrigado. Aleluia. Se coloque disponível para que Deus venha. Eu sempre digo que não importa a tua história antes do Senhor. O que você fez, o que você foi, importa é a partir de agora quem você é. Quem você é na presença de Deus. Porque tem pessoas que chegam na presença de Deus, mas continuam lá atrás ainda. Você acredita nisso? Você continua as mesmas pessoas, praticando as mesmas obras, as mesmas coisas, as mesmas atitudes. Quem está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus só precisa de uma pessoa disponível para usar. Se Deus não me usar, Deus vai usar o Bess. Se não usar o Bess, usa o pastor Carlos. Se não usar o pastor Carlos, usa o Júnior. É assim que Deus faz. Deus, ele não precisa de mim. Ele precisa de alguém para fazer. Elias aparece no cenário
e deixou e marcou a história. Não vai haver chuva, não vai haver chuva. Mas também quando ele diz vai vir uma chuva aí, meu querido. Pode ir lá ver que está vindo uma chuva aí, que você vai ver uma nuvem do tamanho da mão do homem, mas através dessa nuvem virá um temporal. Parelhe os carros, porque o negócio vai ficar forte. Amém? Tatiane, em nome de Jesus. As palmas louvam ao Senhor.